Acho que você conhece essa imagem que estamos mostrando aí. Na foto tem um homem e uma mulher. Eles eram amantes e também estavam com um plano de matar a esposa do homem. Eles conseguiram concluir esse plano. Só não esperavam que nessa fotografia dos dois, a esposa falecida também sairia com eles. E ela aparece deitada entre o rosto dos dois. E seu rosto estava bem próximo do rosto da amante. Assustador, não? E esta imagem? Você também conhece. Se trata de uma imagem onde alguns funcionários desse hospital disseram que estavam sentindo alguma coisa ruim no ar. Coisas eram derrubadas frequentemente. Pacientes apareciam com marcas em seus corpos e diziam alguns que viam o próprio diabo. Era um clima muito pesado naquele hospital quando de repente, numa fotografia, acabou saindo essa criatura em cima de um balcão onde não havia ninguém presencialmente. E essa criatura parecia muito algo ruim e assustador também. Mas além dessas, existem duas histórias que vamos contar aqui. Aliás, histórias não, fatos que ocorreram, continuam sem explicações e que você pode acreditar que não é um conto. Espero que você se prepare para se arrepiar também. Na Espanha, na cidade de Belmez de La Moraleda, existe uma casa onde alguns rostos aparecem misteriosamente no piso dela. Rostos de pessoas onde incluem mulheres, homens, crianças. Isso aconteceu e acontece na casa de Maria Gomes Camara, a dona da casa, que em 1971 começou a perceber alguns rostos que apareciam no piso de sua casa. No começo, esses rostos apareciam e desapareciam frequentemente, mas chegou o momento que esses rostos ficaram definitivamente no piso da casa de Dona Maria, na qual começou a estranhar e, intrigada, chamou até padres para ver do que se tratava aquilo tudo. Os padres, no começo, eram céticos, não acreditavam nessa história e achavam que aquilo tudo não passava de uma fraude. Fraude essa organizada por Dona Maria, mas ao notarem de pertinho aquilo tudo, chegaram à conclusão que aquilo não tinha explicação alguma. Até que cientistas também entraram em jogo e notaram que esses rostos não pareciam serem desenhados por ninguém. E assim também não conseguiram chegar a conclusão alguma sobre aquilo tudo. Até que a própria Dona Maria um dia se cansou daquilo tudo e decidiu que iria limpar com cândida e outros produtos para tirar de vez aqueles rostos dali. E após uma faxina pesada, Dona Maria notou que os rostos haviam sumido. Pronto, o problema estava resolvido para Dona Maria. Mas foram poucos dias após essa faxina que novamente começaram a aparecerem outros rostos. E para variar, rostos novos surgiram em outros locais, também no piso. Foram na casa de diversos membros religiosos para tentarem desvendarem esse mistério. Até que alguém teve a ideia de cavar fundo para ver o que tinha ali debaixo do piso daquela casa, pois poderia ali estar o grande culpado dessas aparições. E ao cavarem esse buraco, nem precisaram se aprofundarem muito para encontrarem ossos que pareciam de pessoas. E eram diversos ossos que existiam debaixo daquela casa. E ao cavarem mais fundo, mais ossos eram encontrados. Para muitos membros espíritas, aqueles ossos eram dessas pessoas
nas quais seus rostos estavam aparecendo no chão e agora na parede da casa. E para esses espíritas, assim que esses ossos fossem retirados dali totalmente, esses fenômenos parariam, os rostos não apareciam mais. E assim fizeram, tiraram todos os ossos, taparam o buraco e fizeram um piso novinho para Dona Maria. Mais uma vez, o problema estava resolvido, pois passaram algumas semanas sem os rostos aparecerem. Então Dona Maria achou que nunca mais o fenômeno voltaria a acontecer. Quando de repente ela notou novamente, naquele piso novo que havia sido feito, um novo rosto, que novamente aparecia ali. E algumas horas depois, novos rostos apareciam consequentemente. Dona Maria morreu em novembro de 2004. E mesmo após sua morte, naquela casa, os rostos continuam aparecendo. E agora com um número mais aumentado ainda, até os dias de hoje. Muitas pessoas acreditam que aquela casa é uma casa mal assombrada. Outras pessoas acreditam que antigamente ali se tratava de algum encontro para a seita religiosa do mal. Por isso o motivo desses rostos estarem aparecendo ali. Já alguns religiosos acreditam que ali debaixo existem outros ossos que não foram totalmente retirados. Mas como explicar rostos de pessoas que apareciam antes do buraco ser cavado aparecerem novamente após o buraco ser fechado e um novo piso ser feito? Um fato que ocorre até os dias de hoje, que nem os cientistas conseguem explicarem. Aliás, segundo esses cientistas que analisaram ali, esse foi o maior mistério que eles puderam se depararem em todos os seus anos de experiências. Quando eles visitaram a cidade de Belmez de La Moraleda, na Rua Real, número 5, numa casinha muito simples, onde rostos humanos aparecem misteriosamente, sem que ninguém consiga explicar. E desafio aos corajosos irem até lá, para verem esses rostos de perto, pois tudo que contamos aqui não é um conto. E essa foi uma das histórias que mais me arrepiou até hoje, sem explicação. Uma reportagem estava cobrindo um assassinato. O homem estava morto no meio do mato. Haviam muitas pessoas curiosas. A imprensa estava lá cobrindo. Haviam policiais também que acompanhavam esse fato. Mas nenhum deles sabiam que algo sobrenatural iria acontecer naquela cena. E aconteceu no exato momento onde um policial falava com um repórter. E nenhum que estava ali percebeu quando aquele homem que estava no chão morto apareceria caminhando logo atrás do policial. Notamos que ele parecia estar perdido sem entender. E notamos que ninguém que ali estava viu aquele homem passando ali. Para muitas pessoas, é sem dúvidas o espírito daquele homem que acabou sendo filmado por aquela reportagem. Esse fato foi flagrado pela emissora RBA, uma emissora do Belém do Pará, e fazia reportagem de um homem que havia sido assassinado brutalmente a facadas. Mas sem querer, provavelmente, também acabaram filmando o suposto espírito daquele homem. E eu duvido que você consiga explicar um fato como esse, uma prova como essa, pois as imagens estão aí, provando que realmente aconteceu. E também provando que não é um conto, é um fato verdadeiro.
E esse será mais um quadro novo do Adversos. Não é um conto, onde vamos contar fatos verdadeiros que aconteceram pelo mundo.